Na primeira vinda de Jesus, quando o Verbo se encarnou e se fez carne, ele veio como o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Portanto, veio Jesus para ser uma oferta agradável a Deus. Isto guarda o princípio que há em Gênesis, quando Abel ofereceu um sacrifício que agradou a Deus. Essa é a linha de Cristo, é a linha do sacrifício. Mas na segunda vinda, Jesus virá como um leão para julgar. Não virá mais como um cordeiro. O cordeiro é para ser sacrificado e para nos salvar, sendo a nossa Páscoa. Isto é, a passagem da morte para a vida. Bendito seja Jesus por ser o cordeiro. Mas quem pode bendizer o Senhor por ser o leão, aquele que venceu e vem para julgar? Vamos ler em Apocalipse 5. Em Apocalipse 5, nós temos a seguinte palavra: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Portanto, veja que o ancião mostra quem é digno, o único digno de abrir a história do homem na terra, a história do julgamento de Deus. Os 7 selos, nele está o julgamento de Deus. Veja que ele é digno porque ele venceu. Mas por que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, isto é, aquele que tem o reino, ele venceu? Mas ele venceu para abrir o livro. É isto que Jesus faz na sua vitória. Ele diz que tem as chaves da morte e do inferno. Então, ele pode nos abrir os céus. Ele nos abre a vida eterna. Ele nos abre um novo e vivo caminho. Porque ele venceu. Como ele venceu? Venceu morrendo na cruz. Portanto, ele venceu por meio da morte. Isto é o contrário de que toda mente humana possa imaginar, pois a cruz não parece vitória, pelo contrário, é uma derrota. Na realidade, é uma derrota da carne. Precisamos compreender que tudo é oposto ao que o homem pensa. Aquilo que é levado para o homem é detestável diante de Deus. Por isso, a cruz é o caminho para a glória, para a vitória. E todos nós que tomarmos a cruz e negarmos a nós mesmos, isto é, que sacrificarmos em Cristo e por meio de Jesus Cristo, nós partilharemos e compartilharemos a vitória de Cristo por toda a eternidade. Veja que na sequência, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o que venceu, ele é um cordeiro que foi morto. Veja que isso é descrito bem no versículo 6 do capítulo 5 de Apocalipse. Ele vê
entre os seres viventes, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Por que ele sabe que este cordeiro é como tendo sido morto? Porque ele traz as marcas do sacrifício, as marcas da cruz. Bem, quando o apóstolo Paulo termina o livro de Gálatas, ele diz que ninguém deve molestá-lo porque ele também traz no seu corpo as marcas de Cristo. As marcas de Cristo é as marcas da cruz. Isso é para todos os que são cristãos. Todos que são sacrificados com Cristo, em Cristo e por meio do Espírito, trazem a marca da cruz. Portanto, Jesus, como um cordeiro, é ele que é vitorioso, porque primeiro veio como cordeiro. Bendito seja este que é o leão. Mas veja que quando este leão vir, o que vai acontecer está ainda no capítulo 6, no 6º selo. Na abertura do 6º selo, Jesus explica, e está assim no versículo. Vamos ler todo o 6º selo, capítulo 6, versículo 12, pois esta é a manifestação de Jesus como o leão. 12. Vi quando o cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro, como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos, nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Portanto, Jesus, o Cordeiro, ele vem como leão, ele vem com ira para julgar a terra. Estejamos entre aqueles que o experimentam como Cordeiro, que o experimenta como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos 12 diz que nós devemos ofertar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Renovar a nossa mente para experimentarmos o reino do Cordeiro, o reino do leão da tribo de Judá, para estarmos entre aqueles que vencem o mundo, o pecado, a carne e experimenta a paz e a graça que nos vem por meio de Jesus Cristo, o misericordioso. Bendito seja o Senhor.